Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem ao seu coração, você que me ouve agora em algum lugar, eu queria apenas alguns minutos da sua atenção, especialmente você que está olhando em sua volta e talvez você não está conseguindo solucionar ou resolver algo que você queria tanto já ter resolvido. Você vai perceber o porquê ainda não foi resolvido, mas também você vai perceber que aquilo que aos teus olhos é um problema, aos olhos de Jesus não é um problema, é apenas uma estrutura frágil que está sendo restaurada pela mão do Todo-Poderoso. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 1. Outro dia eu falava no monte com os irmãos sobre isso, e eu quero dividir com você que me ouve aqui. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus e um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Percebe, queridos irmãos, Jesus passando por um determinado lugar com seus discípulos e de repente ele se depara com um homem cego de nascença. E ao deparar-se com esse cego de nascença, o seu discípulo pergunta: mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? E observe que Jesus foi muito preciso na resposta. Nem ele pecou, nem seus pais, ou seja, ele é cego não por ser um pecador, não pelos pais dele ser pecador. Se ele fosse cego por ser pecador, vocês eram para ser cego também, porque vocês é pecador como ele, mais ou menos isso, Jesus falando para os discípulos. Mas sabe por que ele é cego? Para que as obras do divino, do eterno, as obras do Todo-Poderoso se manifestem nele. Então isso aqui aparentemente o que os discípulos viram como um problema não era um problema de fato, porque é verdade que os discípulos viram como um problema, mas veja que Jesus diz assim para os discípulos: nem ele pecou nem seus pais, mas é para que as obras de Deus se manifestem nele. Então esse rapaz que os discípulos viram como um cego é uma estrutura frágil, aonde Jesus está restaurando essa estrutura, aonde essa estrutura está passando por um processo de transição para que a obra do Todo-Poderoso seja construída sobre essa estrutura que antes estava frágil. Então o que você está passando ou vivendo não é um problema. Talvez se você olhar pelos olhos humanos, você vai ver de fato como um problema. Mas se você olhar pelos olhos do Espírito, você vai perceber que de fato não é um problema. No entanto, a Bíblia diz no livro de Romanos que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então não é um problema, é uma estrutura frágil, aonde está sendo restaurada, onde essa estrutura está passando por um processo de transformação, de restauração, como falei, para que as obras de Deus sejam construídas sobre essa estrutura após a restauração dela. Então se tu olhar agora em tua volta, o que tu está vivendo, o que está acontecendo em tua volta, não veja como um problema, mas veja como um processo aonde essa estrutura humana, ou essa estrutura física, como você bem pensar, está sendo restaurada, para que as obras de Deus se manifestem nessa estrutura, ou para que a obra seja construída sobre essa estrutura após o processo de restauração. Por que eu digo isso? Porque toda obra, toda construção, se ela for construída sobre uma estrutura frágil, que não comporte o peso da construção, mas cedo ou mais tarde aquela obra, aquela construção ou aquela estrutura vai desmoronar, vai vir abaixo, tudo vai perder-se. Então é necessário que a estrutura ela seja bem estruturada. É necessário que a estrutura ela seja calculada milimetricamente falando, para que não fique nenhuma espessura, mas para que após essa estrutura ela está no perfeito estado, restaurada de maneira adequada como deve estar, a obra ser construída sobre ela. Agora, se você olhar para a sua vida, o que você está passando e você vê como um problema, aí de fato vai se tornar um problema, conforme Isaías 14, 24. Olha o que diz Isaías 14, 24.
Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como penseis, assim sucederá. A mente. Se você olhar para si ou em sua volta, e o que você está vivendo, seja você quem for, você vê como um problema, de fato vai se tornar um problema. Mas se você vê como algo passageiro, aonde você olhar e de fato não vê como um problema, mas como uma estrutura que está sendo restaurada para que uma obra seja feita na sua vida, através disso que você está vendo como um problema, daqui a pouco você vai ver a obra que na sua vida vai ser feita sobre isso, o qual você está vendo como um problema. Não é um problema, é uma estrutura sendo restaurada para que você viva na sua própria vida a obra do Todo-Poderoso. Se você pensar como um problema, o problema vai ser. Mas se você olhar não pelos olhos humanos, pelos olhos do Espírito, e não ver como um problema, mas uma estrutura que está passando por um processo, porque tudo na vida tem que haver um processo de melhoria, de transformação, processo de restauração, um processo de transição. Tudo na vida tem que haver um processo, como uma laranja, por exemplo. Eu costumo dar o exemplo da laranja. Se você pega uma laranja, digamos que esse controle, para que você entenda, é uma laranja. E essa pequena laranja, quando você olha para ela, não passa de uma simples fruta. Mas essa laranja, para você extrair o melhor dela, você tem que pegar essa laranja, colocar num processo, no liquidificador, e você põe para bater. Vai extrair-se dessa simples laranja algo mais precioso do que o que era a fruta, o suco precioso. Assim é a nossa vida. Deus pega, coloca no processo, e a estrutura humana começa a passar por um processo de transformação, processo de restauração, para após a restauração dessa estrutura, ela se torna fixada, restaurada, para a obra ser construída sobre a estrutura a qual antes estava frágil. Era exatamente o problema desse rapaz. Jesus deixou bem claro, nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que a obra, está muito claro, é para que a obra de Deus, né? Mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. Então o que tu está passando é porque Deus vai se revelar com poder e glória. Deus vai se revelar com autoridade. Deus vai se revelar com graça. E uma grande obra vai ser feita na tua vida através disso que tu está vendo como um problema. Para de ver como um problema, para de declarar derrota na sua própria vida. Porque se você está vendo como um problema, você está declarando derrota na sua vida própria. Então para de declarar derrota e pensa de maneira contrária aqui na mente a partir de hoje. Não é um problema. Eu estou passando por um processo de transformação ou de restauração, onde eu vou viver em minha vida a obra qual sobre mim Deus ele vai construir. Deus está restaurando a minha estrutura para fazer a obra dele na minha vida. É um processo de transformação, de restauração, aonde uma grande obra na minha vida vai ser feita. Então não é um problema. Para de declarar problema e começa a partir de agora a declarar solução, declarar que você é forte, declarar que você é vitorioso, declarar que você pode, porque diz a palavra de Deus: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível ao que crê. Então se você entender dessa maneira, você vai entender que de fato não é um problema, mas que você está passando por um processo, onde após esse processo, uma grande obra será feita na sua vida no nome de Jesus. Uma grande obra vai ser construída sobre a sua vida. Uma grande obra sobre isso que você está vendo como problema vai ser elaborada. Deus está preparando a estrutura. Deus ele está restaurando essa estrutura. Ele está te preparando para que uma grande obra seja feita na tua vida no nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então não declare a partir daqui que você tem um problema. Mas é uma estrutura frágil que está sendo restaurada para que uma obra seja feita sobre essa estrutura no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, mas que você possa entender que o melhor de Deus está por vir no nome de Jesus Cristo. Forte abraço. Deus abençoe a todos no nome de Jesus.